Voltamos para iniciar o capítulo 3 de Primeiros Socorros, e quero frisar que isso não é um curso de primeiros socorros, e que também tem questões que estão desatualizadas da forma de atendimentos de hoje em dia, porém é o que cai na prova, até que a Marinha do Brasil atualize. O vídeo que vou colocar aqui é o básico do básico de primeiros socorros, porque ele é mais focado para a prova de arraiz amador e motonauta. Eu vou iniciar o terceiro capítulo, mas antes de começar, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja alertado quando eu postar um novo vídeo. No final deste vídeo, você pode adquirir o acesso ao nosso site, que contém questionários, e também tem uma apostila completa em formato PDF. Estes questionários são quase idênticos ao da prova que você irá fazer na Marinha do Brasil. Lembrando que tudo o que estiver escrito em preto, geralmente é a pergunta da questão na prova, em azul, a alternativa correta da resposta. Primeiros socorros. Os primeiros socorros são medidas emergenciais de prestação de socorro, isso antes do encaminhamento ao atendimento médico. Os sinais vitais é o que nos indica que uma pessoa está viva, são medidas que fornecem dados fisiológicos, que indicam as condições de saúde do paciente. E a primeira medida que devemos tomar, diante de uma pessoa gravemente acidentada, é verificar a respiração, a pulsação da vítima. A verificação da pulsação pode ser sentida por meio de tato. O tato é um dos nossos sentidos, e é responsável por nos fazer sentir o toque, e desse modo, nos garante perceber a pulsação do contato com o corpo do acidentado. E o ponto mais indicado para sentir essa pulsação é o pescoço ou carotídeo. Pessoal, mesmo que a gente saiba fazer as técnicas de primeiros socorros, sempre é aconselhável ligar o quanto antes para o número de emergência, ou solicite para alguém no local fazer isso, para que venha o socorro especializado o mais rápido possível. Parada respiratória. Quando por ocasião de um acidente a bordo, o acidentado não estiver respirando, devo proceder com uma respiração boca a boca. Devemos primeiramente deitar a vítima de lado, e devo proceder antes uma verificação, se existem corpos estranhos na sua boca. Um exemplo de corpos estranhos pode ser o próprio vômito da pessoa. Devemos permanecer com a vítima deitada, com o rosto dela para cima, e a cabeça voltada para trás. E devemos tampar as narinas da vítima, e soprar pela boca, em uma frequência de sopros de 10 a 15 vezes por minuto. Isso cai muito na prova, essa frequência de sopros que devemos fazer. E quando por algum motivo não pudermos aplicar o método boca a boca, poderemos ventilar a vítima, através do nariz. Parada cardíaca. Em casos de parada cardíaca, é correto de imediato adotar as seguintes providências: aplicar a respiração boca a boca e a massagem cardíaca. E como podemos saber se é parada cardíaca? Um dos sintomas que acompanha a parada cardíaca é a menina dos olhos dilatada. Agora um sintoma que não acompanha a parada cardíaca é a ruborização da face, é aquele vermelhidão, quando ficamos com o rosto vermelho. Caso verificamos que após feito a respiração boca a boca, o coração da vítima também não está batendo, qual será o procedimento correto? Fazer uma massagem cardíaca externa. O local correto que será feito essa compressão e descompressão se chama terço inferior externo. Agora a frequência ideal de compressão e descompressão do peito na massagem cardíaca é de 69 vezes por minuto. Lembra que falei de algumas coisas que estão desatualizadas, agora é entre 100 e 120 vezes por minuto, mas na alternativa de resposta da prova, responda 69 vezes por minuto, até que a Marinha do Brasil atualize para 100 vezes por minuto. E o que se deve ser tentado no caso de parada cardíaca, e que às vezes funciona de imediato, é um murro forte no peito, porém devemos ter cuidado para não machucar a vítima. Afogamento. Caso você precise salvar uma vítima se afogando, você deve se aproximar pelas costas da vítima. Se cair na prova, como devo fazer o resgate de uma vítima que está se afogando? Nas alternativas de resposta, terá de frente, de lado, e a resposta correta é pelas costas da vítima. Em caso de afogamento, devemos proceder do seguinte modo: deitar o afogado de lado para vomitar a água que bebeu, tire a roupa molhada e aqueça-o.
Essa questão também cai bastante na prova, que não devemos perder tempo tentando retirar a água dos pulmões da vítima. Caso o afogado não esteja respirando, limpe sua boca de objetos que obstruam a sua respiração e realize a respiração boca a boca. E se o coração da vítima também não esteja batendo após o afogamento, devo realizar uma massagem cardíaca externa. O afogamento é uma fatalidade muito comum, e geralmente ocorre em momentos de lazer que ficamos desatentos, então tomem cuidado, principalmente quando estiver com crianças a bordo da embarcação ou pessoas consumindo bebidas alcoólicas. Choque elétrico. Quando ocorre o choque elétrico, o primeiro procedimento que devemos fazer é desligar os interruptores ou a chave geral. Corte o mais rápido possível o contato com o acidentado, com a corrente elétrica. Empurre a vítima para longe da fonte elétrica, com um objeto seco, que não seja condutor de eletricidade, e jamais use objeto de metal para afastar a vítima do contato com a corrente elétrica, pois você pode acabar levando choque junto com a pessoa. Uma vítima de choque elétrico normalmente sofre vários traumas, decorrente deste acidente. Logo após retirar a vítima da fonte de energia elétrica, devemos, após afastá-lo, tratar os traumas decorrentes deste acidente, pois poderá levá-lo à morte mais rápido. Essas são as questões que mais caem na prova, do assunto de choque elétrico. Hipotermia. Hipotermia é a condição na qual o corpo humano perde calor mais rapidamente que pode ser produzido. Uma pessoa mergulhada em água muito fria, durante um período de muito tempo, provavelmente será encontrada com sintomas de hipotermia. Para se cuidar da hipotermia, devemos iniciar retirando a roupa molhada da vítima, colocar roupas secas, cobri-la com cobertores, e dar descanso em um ambiente abrigado e aquecido, não excedendo 22 graus. A vítima deve ser aquecida gradativamente, ou seja, lentamente, para evitar o choque térmico. Nunca tente reaquecer a vítima de forma rápida e por imersões em água quente, exceto se for por determinação médica. Se a vítima estiver consciente, nunca lhe dê bebida alcoólica, tabaco ou cafeína. O que deve ser dado são bebidas doces e quentes. Geladura é a lesão decorrente da exposição prolongada ao frio. O congelamento é o dano causado aos tecidos de uma extremidade do corpo pelo frio. Geralmente as partes atingidas são as mãos, os pés e o nariz. O sintoma inicial é uma dor ardente, que pode ser muito forte, posteriormente com o entorpecimento, ou seja, o formigamento do local atingido, que aumenta com o endurecimento na parte atingida, e o local da lesão adquire uma cor azulada. Agora vamos falar de insolação e intermação, e ambos são provocados pelo calor excessivo. Insolação geralmente ocorre quando uma pessoa passou muito tempo exposta ao calor forte do sol. Os sintomas da insolação são dor de cabeça, rosto corado, pulso forte e rápido, desidratação e temperatura do corpo elevada. Uma dica: na prova geralmente cai apenas estas duas alternativas na mesma opção de resposta. Quais os sintomas de insolação? Resposta: pulso forte e rápido, e temperatura do corpo elevada. Agora a intermação é quando uma pessoa passou muito tempo exposta ao calor em locais fechados, úmidos e não arejados, locais extremamente abafados e quentes, fazendo que o corpo perca sal e água, deixando o corpo desidratado. Um exemplo disso são locais como as fundições, as cozinhas de padarias ou caldeiras. Seus sintomas são suor, pulso fraco e temperatura do corpo baixa. Na prova geralmente cai apenas estas duas alternativas na mesma opção de resposta. Quais os sintomas da intermação? Resposta: pulso fraco e temperatura do corpo baixa. Para gravar este assunto, reparem que na própria palavra insolação, contém no meio dela a palavra sol, então sabemos que é de raios solares. E na intermação, o início da palavra começa com inter, de interior, então sabemos que é no interior de lugares abafados. Enjoo. Em caso de uma pessoa enjoada, ou na linguagem dos marinheiros, mareada, a melhor forma de prevenir seria antes de sair para navegar, e depois a cada 6 horas, dar à pessoa que acreditamos que irá enjoar comprimidos anti-enjoo.
E tais pessoas com predisposição ao enjoo devem ficar sempre em locais bem ventilados a bordo. Se a pessoa vomitar, baixe-lhe a cabeça e a vire de lado, a fim de evitar que o vômito vá para os pulmões. Se ela apresentar dificuldade em respirar, pode vir a ser necessário retirar o vômito da sua boca, com um pedaço de pano, ou com os próprios dedos do socorrista. Uma questão que pode cair na prova: o que o vômito pode causar? Resposta: uma grande perda de água no organismo, e deve-se precaver o vômito tomando remédios para enjoo. Agora, no caso de envenenamento, podem acontecer por ingestão de substâncias nocivas, de forma oral ou nasal. A primeira providência em caso de envenenamento por via oral é fazer a vítima vomitar. Pessoal, uma observação: que não se deve provocar o vômito, caso a vítima tenha ingerido ácido, porque o ácido que já desceu para o estômago fazendo estragos, certamente fará o mesmo quando retornar durante o vômito. Neste caso, deve-se ministrar para a vítima leite ou água, para diluir o veneno. Desta forma, o veneno irá demorar um pouco mais para agir. Um outro tipo de envenenamento também acontece pela respiração de fumaça, na intoxicação por gases tóxicos. Neste caso, é fácil sua identificação, pois a pele do rosto da vítima adquire uma cor ligeiramente azulada. Fraturas. Uma das preocupações do socorrista é de como proceder corretamente com a aplicação dos primeiros socorros, que no caso de fratura, o que o socorrista deverá fazer é proteger e imobilizar o membro atingido. Caso exista risco de incêndio ou de explosão em local próximo à vítima fraturada, deve-se removê-la primeiro do local de risco. As fraturas podem ser fechadas, quando ocorre a quebra de osso, sem atravessar a pele, e com possível hemorragia externa. E as fraturas abertas, quando o osso quebrado sai do lugar, rompendo a pele, e deixando exposta uma de suas partes. E para a imobilização de fraturas, o nome do dispositivo para imobilizar ossos quebrados, por meio de tiras de pano amarradas a ele, é chamado de tala. Quando o membro fraturado, no caso de fratura no antebraço, podemos imobilizá-lo com tábua, papelão ou jornal grosso. Essa questão cai direto na prova. E para que a gente possa melhorar o conforto da vítima, temos 3 posições de imobilização. Primeira, se for o braço, imobilizamos ele dobrado, junto ao corpo. Se a fratura for na perna, deve ser imobilizada esticada. Outra questão sobre a perna, que também cai na prova, é a seguinte: ao me deparar com uma vítima de fratura na perna, o que eu não devo fazer? Resposta: não devo tentar colocar o osso no local. Terceira, e se a fratura da vítima for no pé, deve ser imobilizado na posição mais natural possível. Mais uma questão de prova: estou vendo a saída de um líquido claro de um ferimento de ouvido. O que isso significa? Resposta: fratura de crânio. A hemorragia é uma grande perda de sangue em decorrência do rompimento de uma veia, artéria ou capilar. As hemorragias podem ser capilar, onde acontece o rompimento dos tecidos, tem apenas uma pequena quantidade de perda de sangue. Também temos a hemorragia venosa, que é quando acontece o rompimento das veias, o sangue sai escuro e contínuo, é facilmente controlado por compressão. E a hemorragia arterial, que acontece pelo rompimento de uma artéria, o sangue é vermelho vivo, esguichando em jatos rítmicos, é extremamente perigosa, e pode fazer com que o acidentado perca muita quantidade de sangue em poucos minutos. Agora, no próximo slide, vamos aprender como devemos estancar essas hemorragias, e o processo de interrupção de um sangramento denomina-se hemóstase. Uma questão que cai bastante na prova: aproximadamente quantos litros de sangue tem o corpo humano? Tem cerca de 6 litros. É claro que isso é variável entre homem, mulher ou criança, mas isso vale como uma média, então na prova responda 6 litros. As hemorragias podem acontecer como consequência de um trauma ou corte. O que devemos fazer em caso de hemorragia por acidente? Se o corte na vítima for pequeno, devemos fazer por compressão. Para estancarmos uma hemorragia venosa, devemos pressionar o local com pano grosso, por mais de 10 minutos, ou seja, pelo método de compressão. O torniquete é usado essencialmente nos casos de hemorragias muito grandes, provocadas por amputação ou esmagamento de membro. Mas devemos fazer um torniquete somente depois de esgotadas todas as tentativas de compressão.
Devemos desapertar o torniquete gradualmente, de 15 em 15 minutos de compressão, para manter a circulação do membro afetado. Essa questão cai direto na prova. É claro que tudo o que estou falando aqui nos slides são questões de prova. Porém, as que às vezes eu friso em falar, são as questões que têm mais chances certas de cair na prova. Uma opção que temos para conter uma hemorragia é sempre procurar manter o local que sangra mais elevado que o coração. Um exemplo disso: se o acidente foi na perna, deite a vítima no chão e levante a perna dela. São atitudes certas, com relação de grandes hemorragias, não dar líquidos enquanto a vítima estiver inconsciente, e devemos mantê-la sempre agasalhada. E não tente retirar corpos estranhos dos ferimentos da vítima. Um exemplo destes corpos estranhos pode ser uma barra de ferro ou caco de vidro. Não retire nada que estiver enfiado na vítima. Queimaduras. Primeiro devemos afastar a pessoa acidentada da fonte que a queimou, e lave com água fria, e passe pomada para a queimadura se houver. Podem ser ministrados água ou líquidos não alcoólicos para o queimado, exceto se ele estiver inconsciente. Essa questão cai direto na prova. Nas grandes queimaduras, nunca se deve tirar a roupa da vítima, pois a pele pode vir junto com a roupa. Agora, eu vou falar de 4 tipos de queimaduras. A Marinha do Brasil quer saber das características de cada uma delas. A queimadura de primeiro grau é quando atinge a superfície da pele e fica com um vermelhidão, inchaço e dor. Um exemplo é uma queimadura de sol no verão. Já a queimadura de segundo grau, a dor é mais intensa, e normalmente podemos notar uma formação de bolhas, ou umidade na região afetada, e uma observação importante que cai na prova, é que não se deve romper as bolhas. A queimadura de terceiro grau é uma queimadura grave, a pele se apresenta esbranquiçada, ou carbonizada, onde a derme está completamente destruída. Essas queimaduras são indolores. A queimadura de quarto grau também é uma queimadura grave, apresenta a destruição de todos os tecidos, desde a epiderme até o tecido ósseo e a carbonização. Essas também são consideradas queimaduras indolores. Para finalizar o assunto de queimaduras, quero frisar que nunca fure bolhas, e nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada. Também nunca retire corpos estranhos do local queimado, nunca coloque manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra substância sobre a queimadura. Lave apenas com água fria. E chegamos no final de mais um capítulo. Sobre o material de estudos, os questionários, são mais de 800 questões de assinalar, na qual a resposta da questão é informada na hora, se está certa ou errada, como no exemplo do vídeo na tela, que está mostrando como é dentro da plataforma no site. Estas provas são quase idênticas à que você irá fazer na Marinha do Brasil. Para adquirir o material, basta fazer o pagamento via Pix no QR Code que está na tela, e enviar o comprovante de pagamento, com seu e-mail e CPF, para o nosso e-mail ou WhatsApp. Você pode dar um pause no vídeo para fazer isso. Iremos responder, informando seu login e senha, para acessar o simulado, e a apostila completa em formato PDF. A liberação do material ocorre em aproximadamente 45 minutos, de segunda a sexta-feira, das 8 até às 17 horas. Esse material ficará disponível por 1 ano. Queria pedir um favor a você, para curtir e fazer um comentário no vídeo, nem que seja apenas seu nome e a sua cidade, ou alguma sugestão para atualização. Pessoal, muito obrigado por me acompanharem, Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.